Boa noite. Boa noite. Eu sou Rafael Ferreira. E eu sou o Bruno Barcelos. Hoje estamos aqui com o médico psiquiatra Sidney Bustamante e vamos abordar o tema o uso excessivo dos medicamentos psicotrópicos. Sidney, se apresenta aí para a galera. Meu nome é Sidney Bustamante, como está na apresentação. Sou médico psiquiatra, trabalho atualmente no Instituto Fluminense de Saúde Mental aqui em Niterói. Minha experiência maior é a experiência clínica mesmo, consultório, ambulatório. Apesar de já ter trabalhado em serviço público, em urgência psiquiátrica e outras atividades do ramo. Sidney, para a gente começar, para esclarecer para as pessoas que vão assistindo, a gente até aproveita antes de passar a palavra para o Sidney para pedir que compartilhem esse vídeo, que se inscrevam em nosso canal no YouTube, que é o Motiva Consultoria para Psicólogos, e na nossa página no Facebook, que tem o mesmo nome. Mas para introduzir essa conversa, acho que é legal esclarecer o que são os remédios, os medicamentos psicotrópicos. Perfeitamente. Bom, a princípio, o termo psicotrópico se refere a qualquer substância. Isso não é o tema de hoje aqui. Tá? Apesar de terem efeitos, mas não é o tema de hoje aqui. Deve ter sido abordado já de outras vezes com vocês mesmos. E talvez futuramente venha a ser abordado novamente. Mas a gente vai centrar hoje aqui na questão dos medicamentos, né? São substâncias que se usam para tratar as patologias psiquiátricas mais comuns que se apresentam no dia a dia do trabalho médico. Né? Então, o termo psicotrópico se refere a substâncias que têm efeito sobre o sistema nervoso central dentro das patologias específicas que se apresentam, direcionadas para cada conjunto de patologias. Tá? As mais comuns, as drogas mais comuns, mais conhecidas são os antidepressivos, os ansiolíticos ou calmantes, ou as pessoas conhecem como benzodiazepínicos, que é a categoria farmacológica da substância, e as substâncias que são antipsicóticas, né, que tratam as grandes psicoses, esquizofrenias e outras patologias afins, assemelhadas, e outras que são chamados moduladores de humor, tá? Que são algumas medicações, na verdade, transitam um pouco entre a área da psiquiatria e a área da neurologia. Tá? Uma ideia que eu acho até interessante passar hoje aqui, talvez a maioria das pessoas não tem, é que hoje em psiquiatria a gente na prática utiliza muito algumas medicações que não são medicações específicas para as doenças psiquiátricas. Tá? Em algumas questões, principalmente em parte de insônia ou outras patologias, por efeitos associativos de algumas medicações, outras para, conjuntamente com algumas substâncias de tratamento específico das doenças psiquiátricas, você conseguir um efeito melhor ou uma abrangência maior do efeito sobre cada quadro que se apresenta. Hoje você teria uma demanda maior no seu atendimento para Sim. Qual tipo de patologia ou qual tipo de queixa principal aí do pessoal? O mais comum hoje em consultório Tem são... sempre da moda, né? Tem. Tá bom, tem os modismos, né? Da psiquiatria, a gente esquecer, eu sou meio avesso ao modismo, mas... você já, de repente, tem um surto qualquer, todo mundo passa a ter aquela doença, parece que todo mundo foi contaminado por alguma coisa, assim, uma semana para outra, aparecem várias pessoas com queixas de... eu tenho isso, acho que eu tenho isso aqui, mas o mais comum hoje, coisas do dia a dia mesmo, são os quadros depressivos, ansiosos e os quadros mistos, né? Existe até como categoria de diagnóstico de psiquiatria chamada depressivo, depressão com ansiedade, né? Uma categoria, não é uma subcategoria, digamos assim, quando os sintomas são muito misturados, você não consegue definir bem qual a patologia predominante. Mas posso dizer que 80% da demanda hoje estão dentro desses quadros, depressão e ansiedade, ou em conjunto, isoladamente ou em conjunto. E você sente assim uma adesão com facilidade ao tratamento medicamentoso desses pacientes? Olha, de uma certa maneira sim. Eu acho que isso até aumentou. Apesar de ainda haver muita resistência, tá? Por parte de algumas pessoas, por conta de desconhecimento ou por conta de má informação. Tá? Desconhecimento, obviamente, né? O leigo não é obrigado a dominar o conhecimento da medicação, o tipo de efeito que a medicação provoca, o tipo de efeitos colaterais, que efeitos tardios podem ocorrer com algumas medicações, né? E isso tem que ser do domínio do profissional que vai trabalhar, e cabe a ele esclarecer as pessoas as dúvidas que elas tenham quanto a isso, até mesmo as resistências em relação aos tratamentos.
outra que é triste de falar, mas que é uma dificuldade que alguns outros profissionais, até colegas mesmo da profissão, têm ainda de encaminhar seus casos para um psiquiatra, minimamente que seja para uma avaliação. Né? Não quer dizer que todas as vezes que você encaminha seu paciente para um outro profissional, que o profissional vai assumir aquele caso e o paciente nunca mais volte para você. Né? Os pareceres existem para isso. Né? Você tem uma dúvida no quadro, você peça a um profissional que você julgue mais habilitado para aquilo, que ele trace um diagnóstico com mais precisão, mas às vezes confirme o diagnóstico que você tem. Tá? Nem todo mundo, o que não é psiquiatra, não vai saber, às vezes, dar um diagnóstico. Tá? Já conheci outros profissionais de outras áreas que sabiam muito mais que outros psiquiatras que eu conheço, tá? E que conheci. Mas não quer dizer, cada um na sua seara. Né? A Jaqueline Guerra está dando boa noite, está pedindo para aumentar um pouco mais o áudio. Acho que seria bom a gente falar um pouco mais alto, que o pessoal está falando. Tá legal. E a gente tem algumas pessoas assistindo. Aqui, é bom a Thaisa Machado, a Marta Calazans, que está sempre com a gente aqui assistindo, o Alexandre Brito, que está te mandando um grande abraço, Sidney. Obrigado. Você disse que ia fazer uma lista para me perguntar um monte de coisa aqui. Vou aguardar. Porque o Alexandre esteve com a gente falando exatamente sobre drogas, é psicólogo. Exatamente. Trabalham aí, ou trabalharam juntos. Trabalham juntos. Trabalhamos juntos. Isso. E hoje estamos aqui falando sobre os medicamentos e essa questão dos tratamentos e do uso excessivo, que é o foco principal, que a gente vai falar mais pra frente um pouco. Exato. Em relação a essa questão do trabalho colaborativo, né, de você fazer um trabalho com outros médicos ou com outros profissionais, sim, como é que você vê isso? Tem evoluído ou ainda está um pouco difícil? Não, tem evoluído, tá? Isso em relação até ao que eu vinha falando antes, né, eu tenho observado isso com mais frequência, que alguns médicos ainda passam a apresentar uma facilidade maior de encaminhar, de dividir as situações, das dúvidas que surgem, né, ou até mesmo de condução de alguns casos, com os outros profissionais, com psiquiatras e tudo. E também uma interação maior até com o pessoal da psicologia, outras áreas da psicologia, né, e até mesmo outras áreas, terapia ocupacional, isso tem aumentado um pouco. Ainda é difícil o acesso a algumas áreas, como terapia ocupacional, nutrição, que também é uma coisa interessante, necessária, né, nesse acompanhamento, pelas demandas de profissionais e em relação principalmente aos planos de saúde, né, que é a grande demanda hoje de pacientes, as pessoas que trabalham, têm um plano de saúde, esses profissionais são muito restritos em oferta das consultas. Né? Então, para a nossa realidade, hoje, se as pessoas conseguirem manter um acompanhamento, digamos, particular, onde tem um custo, mas isso dificulta bastante. Tá? Gera um prejuízo, obviamente. Né? Você poderia ter uma qualidade, às vezes, muito melhor do atendimento prestado, do tratamento que você vai oferecer, se você tivesse um acesso maior a todo esse arsenal, digamos assim, de tratamento. Mas, sem dúvida, isso vem melhorando. Ainda existe, como falei, ainda existe uma resistência de alguns profissionais, talvez alguns até o receio, como eu falei anteriormente, de perder seu cliente para o psiquiatra, para outro especializado, qualquer outra especialidade. Mas, de um modo geral, os profissionais têm tido uma facilidade maior de encaminhar. Hoje eu tenho uma demanda no consultório muito grande de outros profissionais, né? Referenciam a instituição onde eu trabalho, ou porque conhecem o meu trabalho através de outros clientes que têm, clientes comuns ou profissionais comuns, e acabam referenciando o paciente desse modo. Né? E como é que você vê hoje a questão da saúde mental na área pública, por exemplo? Você acha que é polêmica, para botar também numa cilada aí? Isso. Tá, olha só, eu tive, na verdade já tenho 20 anos de formado, né? 20 anos já de formado em faculdade, quase 20 anos já de formação em psiquiatria ou transitando na área pelo menos. Eu, nesse tempo, acompanhei várias modificações dentro do processo da rede pública, já fui funcionário público algumas vezes, né, em algumas situações. O que a gente viu? Já tem um avanço? Depende do que você chama avanço. Para algumas pessoas, o avanço é que você
dá uma conotação política ou ideológica, alguma coisa, e você acha que a implementação disso está avançada e isso é um avanço. Por outro lado, o que eu vejo como profissional, como alguém que está contratando, o que eu vejo como avanço? Avanço é o seguinte: se você consegue oferecer ao teu paciente, cliente, seja lá que nome queiram apresentar, né? Para mim, paciente, cliente, a melhor possibilidade de tratamento para ele, na necessidade que se apresente, para mim isso é uma evolução. Infelizmente eu não vejo nada disso no serviço público já há muito tempo. Tá? Eu vivenciei, eu já falei aqui mais de uma vez, eu trabalhar em serviço público como funcionário público, como prestador de serviço. Você tinha frequentemente falta de medicamentos. Né? O arsenal de medicamentos que você tem, tá? Estou falando de medicamentos porque é a minha área. Tá? O arsenal de medicamentos que você tem para oferecer, a padronização, é uma padronização antiquada, não que não seja funcional, é funcional, mas você tem hoje medicamentos mais modernos, onde você dá uma qualidade de tratamento ao seu paciente melhor e não são absurdamente mais caros e que não são oferecidos na rede. Né? Você tem programas, existe um programa dentro da política do Estado, né? Ou seja, das esferas, o que o governo federal é responsável, o que o municipal é responsável, onde o Estado se inclui. O Estado tem um programa de medicamentos especiais, onde algumas medicações fora da padronização do SUS podem ser oferecidas mediante uma justificativa do profissional do porquê do uso daquela medicação, porquê do uso outra, essa, ou A, B ou C, ou que seja, né? Que você possa oferecer ao paciente uma qualidade melhor de tratamento. Tá? Mas isso existe uma demanda. Tá? Até hoje isso ainda vem sendo mantido. Com a crise que a gente vive hoje, você não tem certeza até quando isso vai acontecer. Mas a padronização do SUS se mantém uma padronização padrão anos 80, 90. Né? Nós já estamos chegando no ano 2020. Está muito atrasado, né? A gente está regredindo, na verdade. A meu ver, a gente está regredindo. Né? Ao mesmo tempo, o que acontece? Você tem uma rede pública de assistência pequena, a população cresce e essa rede não acompanha a demanda de atendimento. Eu já trabalhei fora desse município, já trabalhei em outros lugares, eu também observava isso em outros municípios. Apesar de, né, trabalhei já no município, é o município de Campos. Bom, Campos tem uma... eu trabalhava num hospital geral, onde eu prestava o atendimento ambulatorial de psiquiatria e, obviamente, alguns pareceres que surgiam dentro do hospital, que era a demanda menor. A demanda maior era ambulatorial mesmo. Campos tinha uma coisa muito legal. Tá? Vou falar uma coisa boa lá de Campos. Campos tinha uma coisa muito legal. Que era o seguinte: esses medicamentos, fora da padronização do SUS, quando você tinha alguma necessidade, você julgava que o paciente pudesse ter, você poderia prescrever. O que acontecia? Tinha um negócio de paciente, tem que abrir processo. Tem que abrir processo. Não. O senhor prescreve, ele indica o que é, eles fazem uma folhinha simples, questionários simples. Você preenche aquilo ali, por que o senhor está passando essa medicação? Por isso, o paciente usou essa aqui, não se adaptou, eu acho que essa aqui vai ter melhor. O paciente levava lá na Secretaria de Saúde, lá. Aquilo era aprovado. 100% das vezes que eu fiz, nunca vi ninguém ser reprovado por conta daquilo. Quer dizer, a prefeitura oferecia, tinha uma possibilidade que, obviamente, se você pode tratar qualquer caso com uma medicação mais simples, seja eficaz, e elas são, continuam menos mais antigas, continuam sendo eficazes, ótimo, você trata daquela maneira. Só que as medicações mais antigas, com o tempo, elas tendem a apresentar efeitos colaterais mais desagradáveis, né? São, vamos dizer, são medicações menos apuradas. Tá? A indústria farmacêutica trabalha justamente para apurar, ou seja, chegar no ideal de medicamento. O medicamento seja, vamos dizer, o que seria o ideal de um medicamento? Vamos sintetizar aqui, até porque isso, mais à frente, talvez a gente toque numa categoria especificamente. Né? Vamos pensar, o que seria o medicamento ideal? Um medicamento barato, de fácil administração, que você não precisasse usar várias doses durante o dia, ou doses elevadíssimas, porque com pequenas doses você conseguisse o efeito a que ele se propõe, e com o mínimo de efeitos colaterais possível. Esse seria o medicamento ideal e seguro. Né?
Segurança dentro disso aí. O que a gente entende aqui por segurança em medicina? Segurança é o seguinte, que você, com a diferença entre a dose terapêutica da medicação e a dose letal, ou seja, aquela que te leva a morrer, seja enorme. Tá? Então, assim, que o paciente tome um comprimido, mas que ele com dose ele não vai correr o risco de morrer. Tá? Isso seria uma segurança terapêutica dentro disso aí. E existem alguns medicamentos que são incluídos dentro disso aí. As medicações antigas têm esse inconveniente, às vezes você precisa fazer doses mais elevadas e sujeito o paciente a efeitos colaterais, às vezes muito desagradáveis e tudo. As drogas mais novas minimizam muito isso. Tá? Não que não os tenham, mas minimizam muito esses tipos de efeitos colaterais. E tem uma eficácia terapêutica maior. Isso é uma questão matemática. Né? Se você consegue, ou seja, não, mas o comprimidinho aqui e tal, um Aldol da vida custa poucos centavos aqui, tá? Mas se você tem que dar para o seu paciente 5 daqueles comprimidos por dia, ele de repente já passa a valer mais que um outro medicamento que você poderia dar um comprimido só. Verdade. Exatamente, além de proporcionar ao teu paciente que ele tenha efeitos colaterais mais agradáveis que vão suscitar que você use outros medicamentos para tentar corrigir aquilo ali, ou que o paciente demande de outro tipo de atendimento, um atendimento hospitalar, ou é o famoso barato que sai caro. Exatamente, né? Exatamente. Então, se você pode proporcionar uma droga que, como eu falei anteriormente, esteja mais próxima desse ideal, você não vai sujeitar o seu paciente a uns efeitos colaterais mais desagradáveis, ao risco de outras necessidades hospitalares, de ser atendido em outra especialidade, por adversidade que seja do tratamento, automaticamente você vai estar economizando em todos os sentidos. A probabilidade do medicamento ser mais assertivo é maior. Exatamente. Tá? Então, nesse ponto, a pergunta que me fez anteriormente, como é que está o sistema público de saúde, péssimo, porque você não chegou nesse patamar, você não oferece esse arsenal de uma maneira mais fácil para o paciente. Aliás, até o arsenal mais simples, a padronização do SUS, habitualmente falta nas farmácias públicas. Verdade. Eu trabalhei, como eu repetindo aqui, em rede pública muitas vezes, não passava um mês em que pelo menos uma medicação não tivesse em falta. Sim. Tá? Então, se nem o básico, o mais barato você oferece com regularidade, né, como é que você pode falar que funciona? Vamos dar uma pausa para falar com o pessoal aqui? Vamos. A gente tem algumas pessoas assistindo a gente que chegaram agora. A Ângela Machado, a Carla Pimenta, a Neinha, mãe do Rafael. A Neinha é sempre presente. Algumas pessoas estão dizendo que o som está um pouquinho baixo, a gente vai tentar falar mais alto. É que para nós aqui está alto, então a gente fica com dificuldade de regular, mas a gente vai achar esse tom. E o Alexandre... Essa pergunta do Alexandre, deixa eu só fazer uma pergunta que eu acho que também a gente consegue colocar a pergunta do Alexandre no caminho. Hoje a gente tem escutado muito um colega, outro falar assim, eu vou tomar um remedinho, um Rivotrilzinho para dormir. Eu já escutei de colegas próximos meus dizer assim, estou precisando estudar, mas estou com uma dificuldade de concentração, vou tomar uma Ritalina para conseguir. Então assim, quais são os riscos disso? Porque assim, as pessoas às vezes fazem, mas não têm a dimensão dos malefícios que isso possam acarretar. E o que o Alexandre perguntou, inclusive está falando da Ritalina, né? O que você pensa sobre isso, o uso da Ritalina nos dias atuais? Eu acho que pode fazer um apanhado aí. A gente sabe, mas vamos lá. Rapidinho, compartilhem essa live para mais pessoas tirarem dúvidas também. Mandem seus comentários, tá? Então, aproveita essa oportunidade. Não é sempre que tem médico psiquiatra disponível assim, não, né? Olha, a primeira vez eu já fugi, não consegui me pegar. Não. Bom, vamos lá, vamos responder aqui ao Alexandre, mas pegando essa pergunta do Rafael. A automedicação nunca é algo recomendável. A gente faz? Obviamente que faz. O médico também faz? Obviamente que faz. Né? Ninguém deixa chegar em casa, tô com uma dor de cabeça, toma um comprimidinho para dor de cabeça. Tá? Ninguém deixa de fazer isso. Até porque não tem como você correr para o hospital a cada dorzinha de cabeça que você sinta. Tá? Sim. Isso não é uma coisa possível. Mas você, lógico, né? Eu tô com um sintoma aqui, me automediquei, não melhorou, não, mas depois voltou, tive de novo. Você liga o alerta, não, pera, se a coisa continua ali, vá avaliar o que pode ser isso, tá? Você pode estar se automedicando de maneira errada até. Tá? Então assim, a automedicação nunca é recomendada. Então, até mais cedo aqui, gente, antes de abrir o vídeo, né?
comentando. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa, pô, tô com dificuldade de dormir. Não, vai lá, a dona fulana lá, toma um remedinho lá. Pô, ela dorme que é uma maravilha. A pessoa vai lá, a dona fulana atende, a dona fulana dá lá uns comprimidinhos. Não, toma esse aqui. Não, o doutor me deu umas caixinhas aqui para levar uma caixinha para você. É a pessoa grátis e Deus exatamente. Aí a pessoa começa, pega aquilo ali, não, eu vou tomar umzinho, não, fiquei ótimo, pô, dormi é uma maravilha, não sei o que, não. Às vezes fica lá pedindo pra dona fulana, arruma mais uma caixinha, a dona fulana vai fornecendo até agora. Um dia a dona fulana pode ficar de saco cheio, dizer que não vai fornecer mais, ou o profissional da dona fulana falou, dona fulana, a senhora não vai mais tomar esse remédio. Aí o que faz com a cadeia que a dona fulana criou lá com o remedinho? Você quebrou a cadeia, a pessoa vai ter que procurar uma maneira de conseguir. Pô, mas como é que eu durmo se meu fornecedor fechou? Né? Às vezes essa pessoa é uma que vai procurar um profissional que possa receitar para ela para manter aquela cadeia. Mas não necessariamente. Aí é um grande problema que a gente às vezes enfrenta em consultório. Tá? E que a gente às vezes tem que estar um pouquinho atento para tentar saber um pouquinho o que pode estar por trás de cada história que segue. Né? Não é uma coisa de desconfiar das pessoas, mas a gente tem que tentar entender não só o que se apresenta ali pra gente no momento, mas o que pode, de onde surge aquela história, o que pode estar um pouquinho por trás daquela história. Essas pessoas normalmente chegam num consultório e falam, olha, eu tomo esse remédio aqui para dormir. Toma há tanto tempo. Tá? Nenhum profissional vai chegar de imediato e falar, não vou lhe passar mais nada, a senhora para de tomar esse remédio agora. Porque não se faz assim. Tá? A partir do momento que a pessoa usa, e se você até suspeita que essa pessoa já faz uso abusivo, você tem que fazer uma descontinuação. Isso é um processo, é um tratamento. Tá? Não é um castigo, assim, eu não vou lhe dar mais coisa nenhuma, vai embora daqui. Né? Porque ela vai embora e vai encontrar um que vai passar para ela. Então, melhor que você tente orientá-la e tratar da melhor maneira. Tá? Então, existe essa coisa da automedicação, é uma coisa, falo nossa aqui, porque é a cultura que eu conheço, né? Mas fatalmente isso acontece no mundo inteiro. Tá? Tanto é que, vamos dizer assim, a indústria pirata de medicamentos é uma das maiores do mundo. Tá? De contrabando de medicamentos, isso é uma das maiores do mundo. Tá? Não é porque tem demanda. Bom, mas dentro disso também existem alguns modismos dentro da psiquiatria. Tá? E eu incluo essa questão da Ritalina nessa questão específica para estudar dentro disso. É o seguinte, né? A psiquiatria, a medicina humana, é uma coisa dinâmica. Tá? A questão psiquiátrica, principalmente a psiquiatria infantil, ela deu um salto, digamos, dentro das informações, de acesso e tudo, de uns anos para cá, vamos dizer, menos de 20 anos. Tá? Não é que não se estudasse, não é que não fizesse, tá? Se fazia. Mas ainda de uma certa maneira ela ficava muito voltada dentro da abordagem psicanalítica. E a questão médica era muito limitada. Tá? Quando se começa, até por conta do desenvolvimento de novos medicamentos, quando se começa a expandir essa fronteira para outras patologias, você começa a trazer também novos diagnósticos, novas questões, novas observações, ampliação do teu espectro de observação dos sintomas e tudo, e com isso você vai criando novas categorias medicamentosas. Ou seja, vamos dizer assim, a moda do momento é o espectro bipolar. Né? Então, de repente você tem um surto de bipolaridade, um monte de coisa. Não existe, eles estão errados. Não julgo que estejam errados nessa subdivisão até de critérios. Tá? Não julgo que estejam errados. A questão esses diagnósticos todos são dados corretamente? Às vezes não. Grande parte não. A questão para a Ritalina. A Ritalina é uma droga que funciona com um transtorno especificamente, que é um transtorno de desenvolvimento. Estou falando baixo, talvez, aqui. É um transtorno de desenvolvimento, eu sou assim mesmo, né? Vou melhorar. Que fatalmente, se dá pela infância. É uma alteração no desenvolvimento, na maturação cerebral. Né? Onde essas crianças têm uma redução, uma disfunção nos processos inibitórios cerebrais. Por conta disso, ela tem um descontrole de impulso, né? de foco, de atenção e geram isso. A Ritalina é uma substância que corrige esse tipo de problema. Tá? Mas erroneamente, algumas pessoas levam isso para uma outra questão. Ou seja, a anfetamina melhora a tua memória, você vai achar, não melhora a memória coisa nenhuma, não existe medicamento para memória. Tá? Não tem nenhum medicamento, esse vai melhorar a tua memória. Também você toma 2, então
Virou um gênio. Exatamente. Tava na moda, né? As pílulas da inteligência. Não, tem umas ainda aí. Você procurar na internet, tem umas aí que dizem aumenta. Então, isso não existe, né? Ou seja, o que existe, o que aumenta a tua cara, é você estudar. É uma coisa que aumenta o teu conhecimento, né? Expande a tua capacidade de raciocinar e tudo. Isso é possível, não através de uma pílula, um comprimido, tá? Então, mas a Ritalina não melhora? Melhora, né? A Ritalina é um estimulante. Se você pegar e der para sua avó de 90 anos, ela vai se sentir melhor. Mas ela precisa tomar Ritalina? Então, qual é o problema? Estou falando um problema que eu vejo no consultório. Eu não atendo crianças, tá? Não é a minha formação, não é a minha especificidade. Então, obviamente, eu não acompanho sequer prescrevo essa medicação, tá? Na minha prática diária. Mas me ocorre, eventualmente, casos de pessoas que chegam ao meu consultório usando isso. Tá? Usando para quê? Ou usando isso, tá? Porque eu sou concurseiro, né? Que virou uma profissão agora para a gente aqui, né? Eu tenho concurseiro que já teriam feito já 2 faculdades de medicina e estão estudando para concurso ainda. A Ritalina funcionou? Porque ele diz que funciona, certamente não. Né? Mas então a Ritalina não funciona? Não, funciona, ela vai te estimular, vai te deixar ligado. Mas é isso que faz você aprender? Não é. Você pode ficar 16 horas seguidas sentado lendo, não é isso que vai fazer você aprender. As pessoas não conseguem entender isso. Ou seja, cada pessoa tem uma capacidade de aprendizado diferente. Né? A gente precisa se conhecer, né? Saber qual é a minha facilidade. As pessoas têm mais facilidade na memória auditiva, na memória visual, né? Ou no processo de repetição, ou, que é muito comum, que todas as pessoas que estudam, né? Essa coisa do desenvolvimento, do aprendizado, tudo falam isso, né? O aprendizado coletivo ele é muito bom, porque você estimula tudo isso ao mesmo tempo. Né? Você está discutindo com seu amigo, com seu colega, você está ensinando ele alguma parte, ele está ensinando outra para você. Essa dinâmica é muito mais produtiva do que às vezes você ficar 16 horas sentado na frente do livro, lendo folha por folha, relendo. Né? A gente não tem a capacidade de aprender isso tudo nesse tempo alongado. Né? Nenhuma escola é assim, você não tem 3 horas seguidas de aula, você tem uma palestra, você fica lá, mas você vê a reação do público como é. Ou o cara tem que ser muito bom para prender a atenção, ou daqui a pouco tem gente dormindo, olhando para o lado, levantando para o banheiro toda hora, vai comprar uma coisinha para comer, porque aí, já acabou, não, e olha para o relógio, né? Tá chato, né? É assim, né? Porque a nossa capacidade para essas coisas é um pouco reduzida, né? Manter o nosso foco de atenção. A Ritalina faz aumentar o foco de atenção? Para algumas pessoas ela pode fazer, mas nem todos. Né? Para alguns vai deixar só a pessoa um pouco mais estimulada. Mas eu sou contra a Ritalina? Não sou contra a Ritalina para os casos onde ela se encaixa perfeitamente como tratamento. Eu sou contra a Ritalina quando você começa a associar essa substância como um coadjuvante para algumas coisas. Eu há alguns anos comecei a observar isso muito em pacientes que vinham para mim, às vezes até de outros estados, com um histórico de depressão. E a pessoa vinha utilizando o antidepressivo juntamente com a Ritalina. Por quê? Você potencializa o efeito. Às vezes a pessoa se sinta melhor mais rápido, a pessoa fica maravilhada. Olha, você não precisa tomar Ritalina. Mas eu me sinto bem. Lógico. Ela não vai se sentir bem com isso. Mas você não precisa. Né? Isso é o que eu me atribuía como papel ali naqueles casos. Obviamente essas pessoas não continuaram comigo, porque, como eu falei, eu não estava criança, não sequer eu tenho receituário dessa... que é um receituário específico para isso, né? Tem um controle especial na prescrição. Eu sequer trabalho com isso porque eu não julgo que isso seja necessário em outras situações. Mas quando eu julgo, né, você pode se deparar no consultório, isso já aconteceu comigo também, com um adulto que você avalie que realmente no histórico da pessoa existe componentes ali que levem a você entender que realmente ele tem um transtorno dessa esfera e que aquela medicação ainda para ele, apesar de adulto, ainda pode ter alguma serventia, alguma utilidade. O que eu faço? Eu vou encaminhar para um profissional que eu saiba que vai acompanhar isso aí. Problema algum. Né? Isso é meu papel também como eu não tenho chegou aqui no meu consultório, não sai mais. Agora é meu, né? Não divido com ninguém, não é isso, né? Isso não é, né, o último biscoitinho do pacote. Né? É uma questão profissional. Ninguém é obrigado a tratar disso. Ou seja, nenhum profissional é obrigado a tratar de uma situação onde ele sinta um desconforto, onde ele não domine, ou que ele desconheça absolutamente.
existem outros profissionais que fazem, não problema nenhum. Você encaminha para um profissional que possa dar conta disso aí. Tem uma pergunta aqui da Marta Calazans. Boa noite, rapazes, prazer, doutor Sidney. Boa noite, Marta. Então, minha mãe anda tomando pedacinhos do comprimido de Rivotril para dormir. Ando preocupada com isso, pois ela fala dos efeitos sempre de forma positiva. Tenho medo que isso vire um hábito, devido a um episódio em que ela precisou fazer o uso do mesmo. Qual seria a melhor orientação, já que ela é teimosa e não quer ir ao médico? Bom, olha, algum médico sua mãe deve ter para avaliar, mesmo que seja eventualmente. O que eu recomendaria é que você conversasse com esse profissional que a atende, que ela minimamente faça até um exame periódico, né, para orientá-la quanto à necessidade. Tem um risco maior, assim, não sei, eu não posso falar porque eu não conheço a sua mãe, não a avaliei, né, nesse sentido. Mas, obviamente, usar uma medicação por conta própria nunca é o recomendado. Tá? Agora, existe um risco disso? Não, você tem que pesar essas coisas também. Tá? Ou seja, é uma coisa que, vamos dizer, na minha prática acontece de eu chegar, ver uma paciente usando um medicamento desse há 20, 30 anos. O que você faz com uma coisa dessa? Né? Você tem que avaliar o risco-benefício. Não, mas ela não prega o olho se ela não toma essa medicação. Já é uma idosa e tudo, aquilo você julga que não está trazendo nenhum outro tipo de complicação para a vida dela, deixa a medicação, né? Talvez você vá conseguir um problema muito maior tentando retirar aquilo da pessoa do que mantendo. Tá? Mas isso tem que ser avaliado caso a caso, tá? Isso não é uma regra que se aplica a todo mundo. Deixar isso claro. Exatamente, né? Não estou recomendando que ninguém vá roubar Rivotril de ninguém para tomar escondido, nada disso não. Mas o ideal seria que ela passasse por uma avaliação para ver a real necessidade disso. Agora eu sei, velhinho às vezes tem isso, né? Você não vai mandar em mim, eu sei o que eu estou fazendo, né? Mas talvez não exista um risco maior para ela. Não é o ideal, tá? Mas deveria ser avaliado. Deixa eu só dar boa noite para duas pessoas, a Cíntia Dias, que tem acompanhado a gente. Oi, Cíntia, boa noite. E o Alexandre Drummond, que é médico, cardiologista e um grande amigo aí de alguns anos e está hoje assistindo também. Oi, Alexandre. Muito legal a sua presença. E tem uma pergunta... Tem a pergunta aqui da Vânia. É verdade que o Rivotril não seria a melhor indicação para idosos, já que causa tonturas no caso de insônia? Olha, isso depende da avaliação que você vai fazer com o paciente, tá? Tonteira e tudo são um sintoma, um efeito que pode acontecer com várias medicações, tá? Por vários motivos, né? Ou por um efeito de sedação, ou alguns medicamentos, como alguns antidepressivos, até outros medicamentos de outras categorias, para outras especialidades médicas, também podem provocar alterações de pressão, flutuações da pressão que levam a esse tipo de sintoma, tá? Então isso não é muito específico, tá? Não tem o Rivotril é isso. O Rivotril hoje é um dos medicamentos que está lá no alvo vamos dizer, que eu chamo da satanização do negócio. Porque é uma das medicações mais prescritas, é prescrito muitas vezes indiscriminadamente, é usado indiscriminadamente por autoprescrição, por tráfico, entre aspas, né? É muito comum. Mas por quê? Porque é um medicamento barato, é um medicamento eficaz e é um medicamento seguro, né? Isso tudo que eu falei antes, né? Essa categoria, os famosos tarja preta, né? Ou faixa preta, como alguns pacientes falam, né? Faixa preta eu não quero, não. São medicamentos seguros, né? Existem alguns riscos, né? Alguns são mais arriscados para algumas coisas, no que se diz respeito à dependência, à dificuldade, ou até mesmo dependendo da faixa etária que você queira tratar ou queira utilizar, alguns não são menos recomendados, digamos assim. Mas não existe uma categorização que, olha, essa medicação não pode ser usada de maneira alguma para essa faixa etária. Isso é avaliado caso a caso. Algumas pessoas também alegam, eu já ouvi pelo menos, que a questão da memória dos idosos pode ser comprometida com o uso de alguns medicamentos. Sim. É possível. Tá? Esses medicamentos, principalmente o benzodiazepínico, eles têm como efeito colateral, às vezes a médio ou longo prazo,
uma alteração na memória, é uma dificuldade que a gente chama de evocação. Ou seja, que a evocação é você, digamos, você abrir a gavetinha e puxar a ficha que você quer. Tá? Então, às vezes, falha o nome, qual é o nome do fulano, o que estava fazendo. Tá? Isso pode acontecer com qualquer faixa etária. Obviamente, o idoso ele já apresenta, pelo processo degenerativo normal da idade, ele já apresenta algumas falhas nesses processos, tá? Nos processos de memória. Né? A memória tem uma nominação, mas ela é dependente de vários outros fatores, de várias outras funções psíquicas para ela ter um bom funcionamento. Tá? Então, ela nunca está, digamos assim, isoladamente comprometida. Né? Outros processos vão estar comprometidos juntamente com a memória ou comprometidos afetando a memória. Tá? Então, algumas medicações, realmente você tenta evitar. Se você já tem um idoso já com comprometimento da memória, você já falha, já esquece algumas coisinhas, evite esse tipo de medicamento, tá? Principalmente os benzodiazepínicos, que eles são potencialmente mais efetivos em provocar esse tipo de sintoma. Mas isso pode acontecer com outras medicações também. Antidepressivos também provocam isso, em grau menor, intensidade menor às vezes, mas também podem provocar. E são questões para você avaliar. Agora, são questões que são, na maioria das vezes, reversíveis, tá? Lógico, o idoso tem um processo demencial ocorrendo, ela não vai reverter o processo demencial, tá? Mas a medicação pode agravar aquele sintoma? Obviamente pode. A Marta está agradecendo aí pela explicação em relação à mãe dela. Uma curiosidade, assim, tem algum, você julga assim, ser o campeão de uso da prescrição? Sem ser prescrito? Que os pacientes já chegam, eu já estou usando esse daqui e tal. Tem algum que ganha todos? Olha, atualmente o Rivotril é o benzodiazepínico mais prescrito, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Tá? Apesar de, dentro da psiquiatria, tá? Já existe há alguns anos algumas correntes, por estudos mesmo, né? Onde você já orienta que essas medicações não sejam utilizadas por tempo prolongado, se evite em determinadas condições você fazer uso e, em geral, os psiquiatras seguem esse tipo de orientação. Mas o que ocorre? Essas medicações não são medicações de uso estrito do psiquiatra. Qualquer profissional médico pode lançar mão, né? Ou seja, ele pode chegar no seu conselho de medicina e pedir, eu quero uma autorização para fazer um talonário talonário azul, aquela chequinho azul, como alguns chamam, que é o que se prescreve esse tipo de medicação. Então é muito comum hoje, tá? E talvez a maior parte das prescrições dessas medicações, dos benzodiazepínicos, não são feitas pelos psiquiatras, são feitas pelas outras especialidades. Tá? Qual é o risco disso? É que o outro não tem o conhecimento completo, o domínio, pelo menos, daquele tipo de prescrição, e ele não atente para os efeitos danosos que isso pode acontecer com uma prescrição por longo prazo que pudesse ser evitada. É diferente do que eu falei. Se o paciente chega para você hoje, pela primeira vez no seu consultório, dizendo que há 20 anos eu tomo esse remedinho aqui para dormir, né? Ou seja, ali é uma situação delicada de você controlar ou modificar. Tá? Você precisa avaliar bem se vale a pena modificar e, valendo a pena, você traçar uma estratégia para aquilo ali. Tá? Não adianta também, vou retirar para ela ficar sem ar, e o velho fica ligado lá a noite inteira, não dorme, né? Não deixa ninguém dormir na casa, aí daqui a pouco volta a família inteira em cima de você. Não, mas agora não dorme, fica ligado a noite inteira aqui. Né? Vai te pedir para voltar o remédio ou uma coisa mais forte. Né? Isso ocorre. Tá? Isso com os idosos especificamente. Agora tá fazendo uma piadinha aqui, tá? Mas você precisa ter esse tipo de orientação e conhecimento, sabe? Olha, você tem que evitar, ou isso, né, que a gente anteriormente conversou aqui. Ou seja, poxa, eu estou com um caso desse, a pessoa está tomando antes essa medicação, eu acho que isso não está legal, pede para um outro profissional avaliar. Olha, é possível trocar, é possível. Você às vezes não domina, ou seja, eu não domino, não tenho noção hoje dos medicamentos cardiológicos mais novos. Né? Às vezes eu vejo quando um paciente meu lá chega com alguma prescrição, eu falei, pô, esse aqui eu não conhecia, eu vou conhecer. É impossível qualquer profissional dominar o arsenal terapêutico de todas as especialidades, ter conhecimento disso. Cada um vai, por isso existe a especialidade. Né? Você pode ter um conhecimento geral, médico, mas a tua especialidade faz você focar numa coisa e você se esmerar em trabalhar com aquilo ali da melhor maneira possível. Mas não
de uma forma tão abrangente. Então você tem realmente que ter esses cuidados, né? Ou seja, a prescrição ela tem um propósito, né? Ou seja, você se depara com uma situação, você identifica que situação é aquela ali, você, pelo teu conhecimento, você prognostica um tempo aproximado de tratamento daquilo ali, e a medicação tem essa função, é iniciar um tratamento, tirar a pessoa daquele momento de crise, estabilizar o quadro dessa pessoa, e no momento que você julgue que ela já está estabilizada o suficiente, ou seja, que o organismo dela já criou uma condição de reação, de se regular, né? Porque o medicamento nada mais é do que isso, tá? É um regulador das suas funções, ou seja, o nosso organismo tem a capacidade de autorregulação, né? Senão a gente já nascia tendo que tomar comprimido, né? Tudo já desregulado, não é assim, né? E a partir do momento em que isso ocorre, você descontinuar o tratamento. Tá? Existe em literatura a preconização em algumas situações, você faz um tratamento para o resto da vida, um tratamento de controle preventivo? Sim, existe, em alguns casos sim. Tá? Não são tão raros, tá? Isso envolve outras questões por outros países, nos Estados Unidos principalmente por outras questões médicas, processuais e tudo, mas é possível que algumas pessoas necessitem sim um uso continuado de determinado medicamento. Tá? Existem doenças, por exemplo, a gente falou no início aqui das psicoses. As psicoses, per si, já são doenças que preconizam um tratamento para a vida inteira. Né? As pessoas têm que ser estabilizadas. A depressão é assim? Não. Em alguns casos pode ser. A ansiedade também não. Em alguns casos até pode ser. Tá? Mas você tem que avaliar um conjunto da coisa. Né? Ou seja, aquele quadro se instala naquela pessoa por que condição? Que condição aquela pessoa apresenta para aquele quadro ter sido instalado? Tá? Existem questões que estão ligadas à questão da personalidade. Tá? Você não tem remédio para mudar a personalidade de ninguém. Um comprimido muda isso. Tá? Então, aquilo pode ser predispor a pessoa a determinadas coisas. Tem baixa tolerância a uma frustração, tem uma dificuldade de lidar com os processos, ou tem uma dificuldade, de repente, estar numa situação como nós estamos hoje aqui, né, de falar, não em público indiretamente, né, mas a gente está falando para o público aqui, né, a gente está numa interação, ou seja, a gente vai ser abordado, interpelado, questionado, né, tem dificuldade de lidar com isso, e se valem de medicamentos para amenizar isso de alguma maneira, para poder pegar sempre funcional. Tá? Aproveitando esse tema que você colocou, né, de que há algumas questões que são da personalidade. Eu conheço algumas pessoas que acreditam que só com o remédio elas vão magicamente melhorar, mudar. Exatamente. E é uma questão que nós, da psicologia, a gente sempre tenta levantar esse questionamento de que o ideal é sempre um trabalho em conjunto, que não é tão simples assim, né? Não existe essa pílula mágica. Exatamente. Isso é algo que você encontra? Sim. Em várias situações, às vezes nem nos próprios processos de terapia, né? Quando um cliente, às vezes determinados clientes chegam ao consultório e você fala, você comenta que você deve ser, ele acha que ele vai lá e vai conversar uma hora e tudo resolveu, né? Vai sair dele curado, né? Exatamente. Não é um tratamento, nunca não é um mais, exatamente. Tudo vai se resolver na minha vida, né? A mesma coisa com os medicamentos. Grande parte das pessoas procuram uma solução mágica mesmo, né? Isso eu lembro até da última vez com a Paula aqui, o tema que vocês discutiram, ia mais ou menos por essa vertente também, né? Ou seja, o mundo da internet, tudo isso é uma solução mágica também, né? Ou seja, a pessoa, tem 1.590 amigos aqui, tem mesmo. Né? Não digo que não sejam pessoas da sua relação, obviamente são, né? Mas o que é amizade? É um contato aqui? Qualquer pessoa pode ser, pode fantasiar aqui dentro do computador, ser o que não é, ser vários personagens, né? Ter várias páginas. Então, muitas vezes em tratamentos, de um modo geral, também se procura isso, né? Ou seja, eu quero um comprimido aqui que... Né, eu escuto isso às vezes no consultório, né? Ah, mas eu vou ficar boa? Eu falei, bom, eu vou trabalhar para isso, né? Eu não tenho essa fórmula mágica de que, olha, tudo vai se passar. Então, eu tô confiando no senhor. O senhor vai me curar. Eu falei, espero que ele cure mesmo. Eu vou fazer a minha parte aqui no que for possível. E assim, em relação ao uso excessivo, que é o tema de hoje, o que na sua experiência, na sua leitura, tem feito esse diagnóstico de depressão e ansiedade, ou esse diagnóstico místico, aparentemente aumentar tanto, né? Sim. Olha, fatalmente é a condição de vida. Tá? Nosso ritmo, o ritmo de tudo, né? O ritmo de informação, o ritmo de trabalho, tudo que envolve o trabalho, né?
deslocamento, cobrança, né? Tudo isso. Principalmente, vamos dizer, quem lida com um processo de informação, tá? Ou seja, o que há 20 anos se levava, de repente, 2 dias para hoje chega em alguns segundos. Né? Ou seja, você começa a trabalhar de manhã, você abre, porque quando você trabalha com, vamos pegar um exemplo aqui, né? Aquela loucura que é a Bolsa de Valores, aquela coisa toda. Né? Você começa trabalhando com informação, a Bolsa abre aqui, pá, tá, olha, as ações estão aqui, tal. Aí chega meio-dia, um jornal desse qualquer fala, olha, o ministro lá da Fazenda foi pego lá no banheiro, lá, uma coisa meio esquisita lá. Pronto, aquilo já muda completamente o panorama de tudo isso. As pessoas que lidam com aquilo ali têm que responder por isso, né? Ou seja, ele tem que se adequar, ou seja, pô, isso aqui vai fazer o meu cliente perder dinheiro. Como é que eu faço para o meu cliente não perder dinheiro aqui? O cara não pode simplesmente sentar e ficar admirando aquilo. Essas informações se passam também na área profissional nossa aqui. Tá? O Dr. Google agora está aí, né? A gente recebe, o paciente já como doutor, eu tenho isso aqui. Às vezes você pergunta, dependendo do tom que a coisa chega para você pergunta, e o que você prescreveu para você mesmo, né? Porque você já tem o diagnóstico e trata, né? Se é assim, tá? Mas estou satirizando aqui por conta dessa coisa da informação, ou seja, ficou muito mais acessível, né? Eu costumo conversar com colegas, isso acontece mesmo, né? Acontece mesmo, né? Mas eu costumo conversar com alguns colegas, até representantes que me visitam, né? A questão os congressos, né? O que eram os congressos? Congressos são, né, reuniões de estudiosos, de pessoas da prática e da pesquisa, onde você vai apresentar coisas novas. Né? Mas hoje você chega no congresso já sabendo mais do que vai ser apresentado ali. Tá? O congresso ele é pré-estabelecido, né? Você vai ter os temas já são pré-definidos aqui, até o momento daquilo acontecer, muita coisa já se modificou. Tá? Então, acaba que de uma certa maneira eles ficam um pouco esvaziados, perdem um pouco o sentido que existia, vamos dizer, há 20 anos. Até menos do que isso, mas há 20 anos. Tá? Acho que quando começou realmente a acelerar esse processo. Hoje você consegue acessar na internet. Tá? Apesar de você ter dificuldade de triar realmente o que presta de informação, que são coisas feitas de qualquer maneira, né? Ou seja, simplesmente para se ganhar um espaço, assim, encher alguma coisa, um palavrão sem sentido algum. Mas essa questão das informações, da demanda e das cobranças aumentadas, isso faz. Assim, o que eu falo? O que eu tenho hoje? Vamos até categorizar aqui. Qual é a maior clientela que eu tenho por profissionais? Tá? Categoria profissional. Bancários, professores, principalmente da rede pública. Entendo. Minha esposa é professora. Exatamente, né? Ou seja, qualquer pessoa, qualquer um de nós que tem o mínimo de informação do que se passa na nossa cidade, no nosso país, vai entender por que isso acontece. Né? Imagina, eu tenho casos assim, né? O professor ser ameaçado de morte na sala de aula. Tá? E qual o respaldo que ele tem? Nenhum. Muitas vezes o diretor da escola fala, você não dá aula não, você fica por ali. Tá, mas o que você faz? Não pode fazer nada. Você foi ameaçado. Né? O problema é seu, enquanto não me ameaçar, o problema é só seu. Né? A mesma coisa do sistema bancário. É um bom compressor, ou seja, eles lidam com informação, ou seja, o dinheiro ali, ele é gerado, ele é aumentado. E um erro ali, um zero errado. Exatamente. Fora a enorme uma pressão, vírgula fora do lugar. Fora a enorme pressão que sofre, porque é bater meta disso, bater meta daquilo, o risco de perder o emprego. Então, acho que isso tudo... eu já peguei situações, cliente, paciente, assim, questão de angústia e tudo, onde entravam nesse cliente, não, tem que bater meta. Eu falo claramente para eles, olha só, não é que você tenha que sabotar, não fazer, mas bota na tua cabeça uma coisa. Se hoje o teu chefe chega e fala, você tem que vender 100 pacotes disso aqui, você vai lá, vende 100, amanhã ele vai te dar 200. Você vendeu os 200, vai te dar 400, 500, 600. Se você consegue fazer, tá? Não é que você não vá fazer. Né? Não é essa questão, vamos criar uma revolução. Não se trata disso. Mas você tem que trazer a coisa para um patamar razoável. Né? Mas aí o que acontece muitas vezes nisso são questões que
estabelece. Muitas vezes você tem alguém que acha que com aquilo ali ele vai obter alguma vantagem no trabalho, ele vai obter alguma projeção. Reconhecimento, merecimento, alguma coisa. Tá? E o que eu identifico hoje com uma certa frequência, você tem chefias com capacidade muito limitada, conhecimento limitado, capacidade limitada, que às vezes são projetadas ali por uma outra razão, porque aparentemente tem uma liderança, porque aparentemente tem um poder de cobrança, de exigência e tudo, e é isso que, vamos dizer, que o sistema quer, né? Você tem que cobrar, tem que fazer a coisa funcionar. Tá? Então, aparentemente, a pessoa tem. A pessoa tem uma dificuldade, ele vai tentar identificar quem ali pode suprir aquela dificuldade dele. E às vezes tem lá um cabeçudinho lá que faz tudo certinho, que não sei o que se dedica, que sabe fazer, e essa pessoa acaba sendo explorada nisso aí até ao excesso. Quando você excede, o que acontece? A pessoa não aguenta, desenvolve algum tipo de transtorno, algum tipo de patologia, vai parar no consultório. Chega no consultório e se queixa disso tudo. Ah, porque o chefe é assim, porque o chefe me cobra, porque... isso eu vi no meu consultório, tá? Não tem problema. O cliente estava de férias, um bancário estava de férias, com um celular que ele não tirava da mão. Naquele celular até antigo, aqueles tijolos. Nextel, uma coisa dessa assim. Aí, aquele negócio toda hora tocava, cara, tava consulta, né? Não, meu chefe, como assim seu chefe ligando? Você não tá de férias? Ah, não, mas é porque quando ele tem dúvida ele me liga. Eu falei, cara, você não atende, pô. Que férias são essas? Como é que você vai atender? Você tá de férias? Não, porque não sei o que. Cara, o que você tá fazendo é contribuir para a tua doença, né? Ou seja, a partir do momento que você se sujeita a isso aí, você se sujeita a qualquer outra coisa, né? Ou seja, o cara rompeu completamente qualquer limite de pessoa que você tem. Você não é mais nada, você é só um objeto dele que ele utiliza a hora que ele bem entende, né? Mandar e-mail meia-noite para requerer resposta, esse tipo de coisa. Isso, acho que todo mundo que está no ramo empresarial, isso é naturalizado. Exatamente, isso é um processo. E quando você não faz, você não quer nada, né? Sim, uma coisa que nesse sentido, que eu percebo, é que dentro das empresas, você tem lá o seu horário, de 9 às 18. Às vezes, a pessoa que sai no horário, ela é olhada já de forma recriminada. Mas já vai embora? Pô, peraí, são 6 horas, pô, são 18 horas, é meu horário de ir embora. Mas as pessoas estão tão habituadas a ficar depois do horário trabalhando, que a pessoa que sai naquele determinado horário, que é o horário dela de ir embora, já é olhada estranho. Sim, exatamente. Né? E a hipervalorização do trabalho excessivo, né? Exatamente, né? Aí você clica, aí você faz um banco de saudável. horas, você faz não sei o quê, mas isso não interessa. Aquele dia ali já foi prejudicado por conta disso, né? O banco de horas não vai resolver essa questão. Resolve a questão do tempo ali, né? Mas tem isso que o Rafael falou, lembrou bem aqui. E aquilo, a pessoa olha, por que você está indo embora às 6 horas? Eu vou ter que ficar aqui até... problema seu, você vai ficar até às 10. Né? Eu não tenho que ficar até às 10 porque você vai ficar. Cada um com as suas escolhas. Exatamente. Né? A Thaís, minha esposa, beijinho, ela está fazendo aqui um pedido de comentar sobre a fluoxetina, que ela tem 29 anos e já ouviu a expressão geração fluoxetina associada à faixa etária. Sim. E que vários amigos da idade dela usam esse medicamento. Bom, o que acontece? A fluoxetina foi um dos primeiros, vamos dizer assim, novos medicamentos que surgiu. Uma categoria nova de antidepressivos que surgiu há alguns anos. Né? Ainda existe com o marco Prozac, né? O famoso Prozac. Tá? O que ela traz de novo? Isso que eu falei no início, né? Uma medicação nova, você poderia fazer doses menores, com efetividade real, né? Com boa resposta, com segurança, tudo isso. Mas o que quer dizer, uma das coisas, o que acontece? Essa droga é introduzida, né? Você tinha outras categorias, mas que não são piores, tá? São medicamentos muito bons, inclusive alguns quadros só respondem com quadros depressivos, só respondem com essas medicações mais antigas. Não tem jeito, ainda não conseguiram algo que supra realmente, cara, depressões graves, é complicado você tratar com os medicamentos mais novos, respondem mal, tá? Mas, o que você fez? Você tem uma segurança maior, qualidade melhor, tudo isso. O que deu um boom no Prozac, na fluoxetina? Não só por ser uma medicação nova, ficou muito tempo no mercado, até surgirem outras da categoria, né, que são de inibidores de recaptação de serotonina, né, ou seja,
uma droga específica para a serotonina, a substância serotonina, é que a fluoxetina tinha um efeito inicial que todo mundo se apaixonou. Perder peso. Tá? É um efeito que acontece? Acontece porque ela promove uma certa inibição do apetite inicialmente. Tá? O que se sabe é que a longo prazo, em alguns anos, você pode recuperar esse peso que é perdido inicialmente. Tá? E até mesmo, em alguns casos, ganhar um pouco de peso com a fluoxetina. Nunca é um ganho de peso absurdo, tá? Ninguém vai virar um obeso mórbido porque toma fluoxetina. Mas ela pode provocar isso por outras razões, até por razões bioquímicas, mas que não dá para... Precisa de uma outra live só para explicar isso. Exatamente, né? E até eu li um pouquinho mais algumas coisas novas em relação a isso, algumas substâncias, com alguns componentes dentro disso aí. E são coisas ainda muito, muito polêmicas, então isso fica para um outro dia. Mas isso virou, e virou aquela coisa da pílula da felicidade. Por quê? Porque você tinha uma limitação com as medicações para tratar os quadros depressivos, você tinha uma resposta boa, mas não ideal, de repente a fluoxetina abre um leque maior, onde você tem respostas melhores, as pessoas saíam mais rápido dos quadros depressivos, ficavam bem, se estabilizavam e tudo, e ganhou o nome de pílula da felicidade. E aí o que acontece também é que as pessoas entram nessa ilusão, como a gente já discutiu aqui de uma certa maneira, de achar que existe realmente uma pílula da felicidade. Né? Você está lá bem na sua vida, mas você pode ficar melhor. Vou tomar um Prozac, pô. Vou arrumar um Prozac. Isso virou um tráfico também. Umas alegria em cápsula, né? Exatamente, né? Minha dose de alegria diária aqui, né? Pô, quero ficar muito alegre, eu tomo mais vezes, né? Isso, obviamente, isso é uma imbecilidade, não existe isso, né? Ou seja, esses medicamentos são para tratar uma doença. Se você não tem a doença, não adianta tomar. Você só vai ter efeito colateral com ele. Vai ter nada. Ninguém vai ficar mais feliz né? O Didi não vai ficar mais engraçado se tomar fluoxetina, né? Ninguém vai contar mais piada porque toma fluoxetina. Não, isso depende do estado de humor de cada um. Lógico, quem está doente tomar vai melhorar. Tá? Mas isso aconteceu, uma coisa engraçada. Eu não sei se isso ainda existe, tá? Até porque não é um ambiente que eu frequento. Mas em academia, a fluoxetina era uma das substâncias, digamos assim, traficadas, vendidas ali, porque a pessoa achava que não, vai emagrecer, vai ficar bem, vai ficar alegrinha. Você que vai malhar melhor. 2 em 1, né? Você fica alegre e emagrece. Emagrece. É o sonho de consumo da galera. Que beleza. Tem um Alexandre também que apagou aqui o meu. O Alexandre? Não apareceu. Ele só falou da Ele tá vitamina. falando O Alexandre rasgou a lista, ele disse que ia fazer. Não, ele apareceu aqui para mim no computador, ele estava falando sobre a evolução da indústria farmacêutica. Ah, sim. O que Vou você falar achava brevemente sobre a evolução da indústria farmacêutica? brevemente aqui. A história é sempre um pouquinho legal. Né? Essas medicações psiquiátricas, elas começam a surgir nos anos 50, tá? Ou seja, na verdade, da parte farmacêutica, o que gerou um primeiro impulsionamento disso foi a Segunda Guerra Mundial. Tá? Isso começou a desenvolver várias coisas porque você queria recuperar os soldados mais rápido e voltarem lá para Do campo, né? né? Ou seja, uma vez você ainda não levou um tiro, ele precisa voltar lá porque tem uma bala guardada para ele lá, então vamos botar ele ativo novamente, tá? Então se começou a desenvolver isso, a penicilina foi nessa época, tudo isso. A parte psiquiátrica começou a se desenvolver a partir dos anos 50, tá? De medicamentos. Eles surgiram no final dos anos 50, meados do final dos anos 50, surgiram os primeiros antidepressivos, os benzodiazepinas, começaram a surgir aí, tá? Não existiam, existiam outras medicações, mas que não eram medicações tão específicas assim. Tá? E isso veio se desenvolvendo aos poucos, tá? Obviamente aqui no Brasil isso demorou algumas décadas para começar a chegar, por isso que é um discurso que existe, porque tratava com eletrochoque, você não tinha outro recurso para tratar. Né? Você tratava os quadros mais graves com choque insulínico, com eletroconvulsoterapia, né, que é o eletrochoque, com convulsão febril, você provocava às vezes abscesso nos pacientes para provocar uma convulsão febril, aquele estado febril, o estado de convulsão, o estado de convulsão, para vocês entenderem, é quando o teu computador trava, você dá um boot. Né? Aquilo dá uma reorganizada ali no processo e de repente você estabiliza, é mais ou menos isso. E a eletroconvulsoterapia é mais ou menos esse processo também. Tá? Então condenava aquilo, gente, mas a gente tem que entender o recurso que existia
naquela época era aquele ali. Ah, podia usar mal? Podia, como hoje também se pode usar mal, qualquer coisa. Né? Eu posso prescrever corretamente para o paciente lá uma medicação para ele tomar, eu posso passar 20 para ele tomar de uma vez, como eu já vi. Tá? Já vi pacientes chegarem lá com duas laudas, né, de prescrição, tomando 20 medicamentos diferentes. O que a pessoa está pretendendo com isso aí? Tá? Ou seja, ou é um charlatanismo, ou é uma coisa de má fé, ou é um idiota completo, porque você não consegue ter controle sobre o que você está fazendo com o seu paciente quando você está num número excessivo de medicamentos, tá? Seja eles quais forem, qualquer categoria. Tá? Então, tem hipertensão, não sei o que, o cara está tomando um monte aqui, começa a dar um efeito aqui, não dá. Prendeu o intestino, dá um remédio para soltar. Pô, mas se ele começou a tossir, então dá um xarope para parar de tossir. Pô, mas ele deu coriza, tá? Então, pô, vamos dar um sprayzinho para melhorar. E não sei o que, pô, e a sinusite, se der sinusite, não, toma um antibiótico, e você vai aumentando aquela listagem e você não tem mais ideia das interações que estão ocorrendo. Tá? Bom, mas aí voltando, então os medicamentos começaram realmente bom nessa fase, nos 50, 60, começou a se desenvolver isso e como a maioria dos pacientes nunca tinha utilizado um tipo de medicamento, começaram a ter respostas muito boas com isso. Tá? Mas, obviamente, essas coisas vão evoluindo, os diagnósticos vão evoluindo, e essas respostas elas vão sendo limitadas para alguns pacientes. Então, as indústrias sempre procuraram corrigir as falhas dos medicamentos, melhorar a eficácia, melhorar a resposta, melhorar a tolerância à medicação, né? Tolerabilidade, melhor falando, à medicação, e expandir isso ao máximo. Ou seja, quantas mais ofertas eu tenho para oferecer, mais chance eu tenho de pegar aqueles quadros que não responderam a determinada medicação, digamos assim. Mas o outro boom que teve nessa questão da informática foi nos anos 80, lá com o governo do Reagan, né? A partir também do momento em que o Reagan diagnosticava com demência, com Alzheimer. Né? Então as fundações, a fundação que ele tinha, começaram a destinar recursos vultuosos para pesquisa. E aí começou a se desenvolver muita coisa, né? Foi chamada década do cérebro, né? Anos 80, anos 90, começou a se desenvolver muito, e de lá para cá isso se desenvolveu bem mais rápido, também por conta do acesso às informações, né? Essa circulação de informação facilitou muito isso, né? Uma certa unificação dos diagnósticos, das informações, do que se passa aqui, como é que você faz, como é que na Índia tratam determinada coisa, como é que no Japão fazem. Por exemplo, o Japão tem um arsenal dentro do terapêutico, digamos assim, que é muito pequeno, tem medicamentos que nem existem lá, que eles não usam, não utilizam, tá? Eu não tenho aqui de cabeça exatamente quais os medicamentos que ele tem, mas é muito pequeno, tá? Não tem um arsenal que a gente tem aqui disponível. E eles tratam mesmo assim, tá? Pô, mas aí, tava falando antes aqui, pô, você tava reclamando que o SUS é um medicamento. Tá, mas vai ver que tipo de assistência o japonês oferece para a população dele e que tipo de assistência a gente oferece aqui. Né? É uma questão que vai no campo cultural, né? Exatamente. Vai além só do uso ou não uso do medicamento. Exatamente, tá? Ou seja, a medicação não é a solução para tudo, tá? Como muito menos é a vilã de tudo. Tá? Ela tem sua função, ela tem sua especificidade, ela tem sua resposta, tá? Desde que bem usada. Você pode usar bem, pode usar mal. Eu estou com duas ideias aqui, duas perguntas para fazer, mas eu vou começar por uma que está mais próxima ao que você comentou, que é a questão da eletroconvulsoterapia, que ainda é utilizada. Uhum. Como é que você vê o uso? Para quais casos ela é indicada? Uhum. Como é que funciona hoje? É igual como a gente vê em filme, que a pessoa frita lá? Como é que é isso? Não. Assim, o que acontece? Na minha prática, quando eu fui fazer a residência, eu existia lá no instituto onde eu trabalhava. Inclusive, meu primeiro plantão, o enfermeiro chega pra mim, tem um SCT pro senhor fazer lá. Eu falei, pera lá, cara, acabei de chegar aqui já. Não, é tranquilo, então, vamos lá que é tranquilo, não sei o que. Já. Tá. O que acontece? A meu ver, qual é a principal função? Qual seria a principal indicação da eletroconvulsoterapia? Quando o quadro que o seu paciente apresenta, representa um risco iminente para ele, risco de vida. Se o paciente tentou todos os tratamentos, seja um psicótico, seja um depressivo grave, qualquer coisa. O paciente está aqui, olha, não está aceitando, não está se alimentando, não está, e está assim não sei quanto tempo. Isso passa a representar um risco de vida para o paciente. Você tem que usar o recurso que é possível para tirá-lo disso aí. Tá? Ou seja, eu esgotei todos os recursos medicamentosos que eu poderia fazer para ele. A eletroconvulsoterapia passa a ser uma indicação. Tá?
não é instrumento de tortura, não tem nada disso. Tá? Você pode usar, você pode torturar alguém com um palito de dente, né? Se você quiser. Com cosquinha, né? Também. Né? Vou ficar quieto aqui, não me empolgar nas piadinhas. Né? Tá? Você pode fazer dessa maneira. Agora, o que acontece hoje em dia? Você usa cada vez menos, por uma simples questão, porque o arsenal terapêutico ele tem melhorado. Ele tem se ampliado e tem melhorado. Então você hoje sequer observa em hospitais quadros clínicos psiquiátricos que você observava há 20, 30 anos. E que dirá 50 anos. Tá? Se alguém tem a oportunidade tem contato com um psiquiatra que trabalha no hospital, perguntem quantos quadros de esquizofrenia catatônica eles já viram na vida. Eu ia falar agora. Você não vê mais isso. Tá? Você não vê mais alguns sintomas, assim, você não observa mais isso. Tá? Às vezes isso até dificulta alguns diagnósticos, porque às vezes os sintomas ficam tão empobrecidos por algum tratamento que você não consegue identificar bem. Fica sempre paira uma dúvida. Tá? Então, assim, vai entrando em certo desuso, porque o arsenal terapêutico melhora. Agora, deixaram de existir casos onde você pode indicar a eletroconvulsoterapia? Não deixaram de existir. Isso ainda acontece. Em algumas situações, quadros graves, a pessoa não apresenta resposta ao tratamento. Mesmo você fazendo doses altas da medicação, fazendo associações, a pessoa não responde. Tá? Ou, às vezes, a pessoa está num quadro de uma agitação extrema, de uma violência extrema, que é difícil até você medicar. Ou seja, dá uma medicação injetável. Tá, existem medicações injetáveis para determinados casos, mas não existem para todos os casos. Tá? Você não tem antidepressivos injetáveis para utilizar. Existe um, que eu nem sei se ainda tem no mercado, que é um antigo, mas que muitas pessoas também não respondem, ou não se adaptam. Tá? Então você não tem para cada medicamento todo tipo de apresentação. Você pode fazer em gota, comprimido, ou pode fazer injetável. Você não tem isso. Tá? Então, em determinados casos, dependendo da gravidade que se encontra, do risco que o paciente passe a apresentar, a eletroconvulsoterapia é uma opção de tratamento. Tá? Tratamento. Não tem nada a ver com a questão da ideologia. Algumas pessoas, eu sou contra. Você pode ser contra pela ideologia, não interessa. Então, quem está tratando do paciente, se ele acha que tem um risco, você acha, olha, esse paciente só pode se beneficiar dessa maneira aqui, e o familiar aceita, acata isso, você tem que fazer, você não tem que se preocupar com porque A, B ou C fala que é contra. Não, cara, ele é contra, mas o seu papel é tratar do teu paciente e oferecer os recursos que você tem. Se você, por teu foro, acha que, olha, eu não indico esse tipo de coisa, faça, então pelo menos seja honesto, encaminhe seu paciente para um outro profissional que possa oferecer outros recursos para salvar a vida dele quando isso acontece, quando esse risco acontece. Tá? Não você ficar, porque eu sou contra esse tipo de procedimento, e você vê seu paciente definhando, morrendo ali na sua frente, sem você fazer nada. Isso para mim é criminoso. Tá? Interessa. Se o paciente chegar para mim e falar, olha, tratado, então não confio mais no senhor e tudo, eu vou para o Pai de Santo, eu acho que ele vai resolver o meu problema. Problema algum, isso não é uma questão pessoal. Se ele acha que o Pai de Santo vai resolver, que ele vá lá e tente resolver o problema dele. Se o Pai de Santo resolver, ótimo. Né? Agora, eu não posso ser omisso. Nenhum profissional pode ser. Né? Nem médico, nem psicólogo, nem nutricionista, nem dentista, né? Odontólogo. Ninguém pode ser omisso. Tá? Se você tem uma possibilidade de tratar, você traz. Se você acha que, olha, eu não quero, então tenha a dignidade de encaminhar para alguém que possa fazer o necessário para o paciente. A gente vai caminhando para o final, mas eu queria fazer um comentário com pergunta, porque a gente falou sobre a questão cultural, da mudança das relações, né, que tem a ver com essa questão do aumento dos quadros de depressão e ansiedade. E ao longo da conversa aqui eu fui lembrando que hoje, pelo menos a gente do Rio de Janeiro, do estado do Rio, vive muito com medo. Sim. E nem sempre a gente percebe o medo que tem. Eu falo isso porque fui com alguns amigos para o interior do estado, e aí era aquele local com poucos moradores, com pouca iluminação, e à noite as pessoas andando tranquilamente, os locais andando tranquilamente na rua. A rua e você, pô. E a gente com medo. Toma de loucos aqui, né? E aí eu vim parar, né? A gente se depara que o medo foi com a gente. Exatamente, né? exatamente. Mas a gente aqui acha normal sentir esse medo. Tudo é um processo adaptativo, inclusive na patologia. Tá? Ou seja, ninguém que venha apresentar uma depressão, ele não vai, ele está num dia ótimo, outro dia nossa, tô mal, quero me morrer. Não, isso é um processo. Tá? Ansiedade é a mesma coisa, tudo isso é um processo.
Até mesmo os pacientes psiquiátricos esquizofrênicos, eles vão surtando, eles vão dando sinais inicialmente, né? Um dia está ótimo, outro dia está completamente enlouquecido. Não é bem assim, tá? Então isso é um processo adaptativo, até mesmo com essa loucura do dia a dia, da violência, você vai se adaptando. Ou seja, hoje, a gente, se ouvir um barulho de tiro agora aqui, a gente não vai se jogar no chão. É bem provável que a gente fique tentando identificar que arma é. Né? Não é assim que a polícia atira assim, né? Por quê? Porque isso foi incorporado pra gente, né? Não é uma coisa, tá no nosso dia a dia, né? E você vai se adaptando a isso. Obviamente chega um momento que você não consegue mais, o seu lastro de adaptação ele se esgota. Tá? Você não consegue mais conviver com aquilo ali. Ali é a parte patológica. Ou seja, o que a gente considera? Doutor, qualquer ansiedade que chega no seu consultório, qualquer pessoa que diz, tá triste, você fica, não, entendeu? Pessoa que chegar lá no consultório, poxa, eu acabei de perder um parente, perdi meus avós, tá triste, isso é um processo natural, pô, né? É estranhar se ficasse alegre, né? Chegar lá sorridente, rindo, comemorando, e tudo bem, tem alguma coisa estranha. O normal não é isso, né? O normal, o mais frequente não é isso, tá? Mas nem tudo você tem que tratar, tá? Ou nem tudo você tem que tratar com medicamentos, né? Melhor dizer, tá? Algumas coisas, sei lá, a pessoa vai se beneficiar muito mais de uma terapia do que do tratamento medicamentoso, ou vai se beneficiar do tratamento medicamentoso por um período e a terapia vai dar continuidade, ou seja, fortalecer a estima, fortalecer a segurança, fortalecer tudo isso. Isso é uma coisa necessária, muitas pessoas não têm isso, né? Às vezes pela criação, pela condição do mundo, pela contingência, isso pode acontecer. Mas tudo passa por um processo de adaptação, né? Eu costumo falar para o paciente, mas quando você sabe, olha só, o que a gente considera? Quando o teu processo de adoecimento, ou seja, a ansiedade, a depressão, ele fica disfuncional para você. Ou seja, você não consegue mais dar conta das suas obrigações, do seu dia a dia, por conta desses sintomas que você apresenta. Enquanto você dá conta, você está dando conta. Né? Ele não apareceu ainda como um problema. Você sente, é um incômodo, mas não virou um problema. Agora vem um problema quando você acordar, não vou trabalhar hoje. Né? Se dane meu patrão, não quero saber, não vou ligar para lá, aí já virou um problema. Né? E aí você tem que intervir de alguma maneira. E para encerrar, uma pergunta, porque você falou eu falei do medo, você falou do não trabalhar, síndrome do pânico, para fechar. Sim, bom, é um dos quadros comuns hoje em dia, né? O pânico está dentro das ansiedades de um modo geral, das neuroses, da ansiedade de um modo geral. Até onde é medo e até onde já começa a transitar pela... Vamos dizer assim, o pânico é aquela ansiedade que beira o absurdo, né? Ou seja, a pessoa tá... Eu já tive uma paciente, vou exemplificar da coisa mais. Ela não tomava banho, ela não lavava o cabelo, porque ela tinha medo de se afogar no chuveiro. Ela tinha passado por uma situação, coisa de afogamento, ela tinha muito medo disso. Ela achava que se ela molhasse, a água batesse na cabeça, ela ia ter sensação de afogamento, e ela tinha. Tá? Quer dizer, a coisa chega, o pânico chega a raio do absurdo. Nem todo sintoma de ansiedade, medo de alguma coisa é pânico, tá? Às vezes é uma fobia específica, às vezes é uma ansiedade transitória, você tem que avaliar a situação. Mas o pânico é uma situação comum hoje em dia, que desenvolve, e ela vai abrangendo esse tipo de coisa, ou seja, a pessoa vai se limitando cada vez mais, né? Ou seja, ela passa por uma determinada situação, uma situação pretérita, onde ela não tem mais uma consciência plena do fato, tá? Mas às vezes ela vivencia uma situação assemelhada àquilo, e aquilo é o disparador do processo. Tá? E daí ela vai abrangendo isso para várias outras coisas envolvidas nisso. Então a gente vai encerrar por aqui, agradecer muito ao Sidney Bustamante, psiquiatra, que aceitou esse convite, nos esclareceu muito. Depois a gente vai deixar na descrição os contatos. Sim, Sidney, eu acho que na minha formação, na verdade, lá atrás foi muito importante. Hoje eu trabalho com a parte da dependência química, trabalhei na área de saúde mental e assim, aprendi muito com ele. E assim, a gente vai, como o Bruno falou, a gente vai deixar os contatos. Sou suspeito para falar, é um exímio psiquiatra. E para os profissionais de psicologia também, que quando precisarem de trabalhar em conjunto, indicar um paciente para um psiquiatra, super indico, porque é uma pessoa que tem uma enorme possibilidade de troca, então as portas dele, posso falar por ele inclusive, porque estão abertas. Às vezes a gente, quando precisa indicar, existe essa possibilidade de troca muito grande.
Então, mais uma vez, eu quero agradecer o Sidney em ter aceitado esse convite nosso e poder compartilhar das informações, do conhecimento dele com a gente. Então, bom, Sidney? obrigado aí, boa noite a todos, obrigado Rafael, obrigado Bruno, pelo convite. Bom, fico à disposição em outros momentos, sendo possível a gente volta, tá? Agradeço a audiência, desculpa as piadinhas, porque mas eu trarei novas da uma próxima vez. Tá? Aí, obrigado aí pelo Rafael, pelos elogios aí. Muito bom. Eu vou ter que levantar para poder encerrar o vídeo, então se inscrevam em nosso canal no YouTube, se inscrevam também na nossa página no Facebook e compartilhem com os amigos e os inimigos também. Até. Obrigado. Boa noite. Boa noite, gente. Espera aí, agora vai.